ver, tá carregando, tá carregando. Boa noite, boa Oi! noite! Boa noite! Tudo Nossa primeira bem? live foi um sucesso, né? Agora, Ah, ó, essa também vai repetindo. ser. Essa também Tudo vai bem? ser. Tudo bem, graças a Deus. E você? Deixa eu só arrumar a câmera aqui, ver É, como é que vamos tá. aos acertos. Estou aumentando o som aqui também para te Todo ouvir mundo me bem. ouvindo aí, todo mundo me vendo. E eu tô tranquila. Deixa eu arrumar isso aqui para caber direito, né? Esse negócio de live podia ser uma tela maior, né? Pra gente É, né? não dividir tanto a tela. Boa noite, pessoal. Mais uma vez aí com Gisele, é um prazer, né? Vamos falar sobre um tema muito legal hoje. Muito. Hérnias de parede abdominal. Eu já vi algumas perguntas, eu entrei antes também, estava vendo o pessoal. Vou abordar alguma coisa da parte de diagnóstico. A parte cirúrgica, vou só falar alguma coisinha, porque não é muito a minha área, mas aí vai depender também de cada cirurgião, a técnica que vai ser usada, né? Mas vamos deixar o povo entrar mais um pouquinho. Aqui E já o dia, tá, ó, como foi aí, bombando. Gisele? Cento e Tá, cho setenta pessoas. É tá recorde chovendo? das minhas lives. É porque junta, né? Junta o É, pessoal que me segue com o pessoal que te segue e é sempre bom isso. A gente faz esse intercâmbio, né, de seguidores. Chovendo em São Paulo? tá friozinho e um pouquinho chuviscando agora no final da tarde. Aqui também está chovendo. Tô acertando a minha aqui também. Doutor Flávio, Fale. e aí em Vitória, como que tá? Tá Calor, chovendo, tá frio? chovendo. Tá Fez chovendo? muito calor essa semana aqui. Ainda bem que chegou uma chuvinha de São Paulo, né? Porque quando chove aí, depois de 2 dias, chega aqui. Vocês mandaram Verdade. aí uma chuvinha pra gente, porque tava feio o negócio. Tava É, muito tá muito quente. seco e quente, né? É, o clima tá Vamos lá, terrível. olha, já tá bombando aqui. Vamos Já tá começar? bombando, vamos começar. Vamos? Gente, Vamos olha lá. que legal. Esse tema é muito importante. E quando a Gisele me chamou, eu achei muito interessante, porque linka duas coisas que a gente tem que pensar: o diagnóstico clínico das hérnias e o diagnóstico de imagem, que é a minha área. Para quem não me conhece, eu trabalho com ultrassom. A minha subespecialidade é medicina fetal, por isso que a gente se conhece, por tratar com bastante gestante, né? E a gente falar de reabilitação de parede abdominal. Gisele já fez uma live comigo só sobre isso. Então, o que a gente tem que saber sobre hérnias? As hérnias acometem até 10% de todos os brasileiros. Sabia disso? Olha, E é uma das causas de afastamento de trabalho. Até 100 mil brasileiros já foram afastados por conta de algum tipo de hérnia. Eu vi muita gente falando aí sobre hérnia lombar. Hérnia lombar é outra coisa. Existem sim. realmente hérnias lombares, mas hérnias lombares da parede abdominal posterior. Isso não é a mesma coisa de hérnia de coluna, que é totalmente diferente, que a gente não vai abordar hoje, que é um problema mais ortopédico, né? Sim. Então, a gente tem que dividir as hérnias em adquiridas e congênitas. Vamos falar primeiro sobre as hérnias congênitas, né? A hérnia não é nada mais do que uma fragilidade da parede abdominal que junta um músculo ao outro. Quando ela rompe, hernia um tecido, que pode ser tecido pré-peritoneal ou pré-intestinal, que algumas pessoas falam, pode ser intestino, né? E pode ser até órgãos, dependendo de quanto que essa hérnia abre. Eu já tive paciente e hérnia incisional de o fígado quase sair inteiro. Já Nossa, imaginou? Em meu cirurgias Deus. grandes. E essas hérnias congênitas podem ter fatores de defeito no colágeno tipo 1 e tipo 3. A pessoa já nascer com defeito nesse colágeno. Dentro dessas hérnias congênitas, as mais comuns são as hérnias inguinais. Por quê? Dentro do nosso organismo, existem áreas de fragilidade na parede abdominal. No caso das hérnias inguinais, é mais comum os meninos terem do que as meninas, O que são porque hérnias inguinais, doutor são Flávio? hérnias que aparecem na região inguinal, que é a região aqui de baixo, a região da entradinha Da da nossa virilha. barriga. Tá. Da virilha, são as hérnias de virilha. Elas acontecem, Gisele, porque o menino, por exemplo, o testículo nosso é formado dentro da parede abdominal. Ele não é formado dentro da bolsa escrotal. E na 26ª semana de gestação, ele migra
para a parede, para a bolsa escrotal. Porque ali ele precisa de toda a temperatura para ficar ali. Por isso que a gente chama de criptorquidia aqueles testículos que não descem e têm que ser operados. Porque se o testículo do menino fica dentro da parede abdominal, ele perde a função e tem o poder de se transformar em um câncer no futuro. Então, quando o testículo já fica um alerta aí para as mamães de meninos observar, né? Porque vira e mexe também, eu tenho perguntas de mamães sobre hérnias nos filhos, né? Nas filhas. Então, é interessante, às vezes a seguidora está chegando aqui e fala, mas o que tem a ver, né? Testículo comigo, né? Você vai ter um filho, né? Uma filha, e pode acontecer também na criança, né? E as hérnias são muito comuns em criança. Então, quando o testículo desce, aquele canal inguinal, ele acaba não se fechando por algum problema congênito ou por ser um canal maior. E aí favorece uma área de fragilidade para que hernie algum conteúdo da barriga, né? No caso dos meninos, ali fica a área do cordão espermático. E das meninas é o ligamento redondo, né? Então, as mulheres também podem ter hérnias inguinais, só que são mais raras. No caso da mulher, as hérnias mais comuns são as hérnias femorais e as hérnias umbilicais. E aí é legal da gente abordar essa questão da hérnia na gestante. Por que acontece hérnia na gestação? A gente tem que pensar que existe uma alteração hormonal muito grande que vai deixar todos os ligamentos e a aponeurose. A aponeurose, gente, são aqueles tecidos que estão entre os músculos retos, entre os gominhos. A gente tem um músculo reto de um lado, tem uma aponeurose, que é uma faixinha bem branquinha que junta um músculo ao outro. Então, na gestação, a variação hormonal deixa aquilo mais frouxo. Por quê? Porque precisa que a barriga cresça, expanda, né? E tem espaço para o útero crescer com o bebezinho. Então, essa variação hormonal favorece o aparecimento de hérnias. Porque se a pessoa já tiver uma fragilidade da parede, com essa alteração hormonal, vai favorecer mais ainda a gente ter essa fragilidade de herniação de conteúdo. A gente tem que pensar que as hérnias são como se fosse assim, o abdômen é como se fosse uma casa. Isso é uma analogia bem legal. O abdômen é como se fosse uma casa. As janelas são as áreas de fragilidade e os órgãos são as cortinas. Então, quando bate um vento muito grande, os órgãos batem ali na janela e se a pessoa não tiver nenhuma fragilidade, bate e fica tranquilo. Não bate e volta, né? Mas se existe já uma fragilidade dessa parede, o órgão bate e passa a cortina. E aí se transforma numa hérnia. Então, a hérnia não é nada mais do que aquele tecido que acaba rompendo e vai herniar uma parte do intestino, uma parte de algum órgão da cavidade abdominal para fora. Vamos lá? Doutor, você falando essa questão dos órgãos, né? Eu vejo muitas gestantes fazendo alguns exercícios que eu sempre estou colocando aqui no meu canal, que são arriscados. Porque a gente já tem toda uma... Além de aumentar a pressão, a gente já tem toda uma reorganização dos órgãos por causa do espaço do bebê, né? Então, por exemplo, só para a gente pensar assim, em alguns movimentos. Parada de cabeça ou parada de mão que se usa em algumas atividades, né? Então, a mulher fica de cabeça para baixo, esses órgãos já estão lá em cima, porque o bebê ocupou um espaço, e isso, com a força da gravidade, a mulher de cabeça para baixo, esses órgãos, eles vão contra a parede abdominal, certo? E onde tiver fragilidade. Não é? Abdominais, tipo do crossfit mesmo, aquela coisa de subir as pernas, pressionar o órgão na parede, né? Eu sempre estou conversando sobre isso aqui. Então, agora, a sua opinião como médico. Esse tipo de exercícios aumenta o risco de ter hérnia? Então, Gisele, qualquer atividade física vai aumentar a pressão abdominal. Qualquer atividade física. Perfeito. Então, as atividades físicas da gestante têm que ser equilibradas para não aumentar tanto essa pressão e, pelo contrário, fortalecer a musculatura sem aumentar tanta pressão intraabdominal e não gerar herniação. Teve uma pessoa que perguntou aí os tipos de hérnias. Vou definir assim, básico. A gente tem as hérnias da parede, as hérnias da linha alba, que são as hérnias epigástricas.
as hérnias que estão mais em cima, né? Em cima do umbigo. No umbigo, a gente tem as hérnias umbilicais. E por que ocorre a hérnia umbilical? Olha que legal. Se vocês lembrarem, a gente já teve um cordão inserido na região umbilical. Então, aquilo é uma área de fragilidade, porque ali passou um vaso. E a maioria dos locais onde a gente tem hérnia é porque passa um vaso. Passa uma artéria, passa uma veia. Na região inguinal, é uma área de fragilidade porque os vasos epigástricos passam ali. Então, aquela área é mais fraca, né? Porque a gente tem vasos penetrando naquela parede, então não é uma área toda tampada, é uma área com alguma penetração de vaso que vai tornar ela um pouquinho mais fraca. Descendo um pouco, a gente tem as hérnias inguinais, né, que podem ser dos dois lados. Meu pai mesmo fez uma hernioplastia bilateral, operou os dois lados. E a gente tem histórico na família. Eu já tenho protusão de inguinal bilateral, por isso que eu faço bastante atividade para não evoluir aí para o transverso segurar bastante. Descendo um pouco mais, a gente tem as hérnias femorais, que são mais comuns nas mulheres, né? Que elas passam perto ali da veia femoral. E subindo um pouquinho, a gente tem as hérnias de Spiegel, que são as hérnias bem raras, que ficam entre a parede do músculo reto e do músculo transverso. Ali também tem uma área de aponeurose, que é um pouquinho mais fraca e pode herniar. Tem algumas hérnias que acho que não vem ao caso, hérnia de Petit, hérnia lombar, que são hérnias muito raras e não vem ao caso a gente ficar falando, acho que o ideal é a gente falar sobre essas. Dentro das hérnias, essas hérnias são congênitas. A gente tem as hérnias incisionais. Hérnia incisional é uma hérnia causada por qualquer tipo de cirurgia que você fez no abdômen. Até uma cirurgia de apendicite bem pequenininha hoje em dia pode herniar. Uma cirurgia videolaparoscópica, onde eles colocam a câmera pelo umbigo. Abriu aquela região. Aquela região, às vezes, pode abrir um pontinho e se tornar uma hérnia. Então, toda cirurgia abdominal pode se transformar em uma hérnia. A gente tem hérnia muscular também, onde a gente rompe a fáscia muscular e o tecido muscular hernia em cima da pele. Olha que coisa doida. A gente tem hérnia para tudo quanto é lado, né? Então, essas são as maiores, as hérnias mais comuns. Dentro dessas hérnias, a gente ainda tem algumas variações, como as hérnias inguinais indiretas, diretas, que aí também acho que não vem muito ao caso, que é uma questão mais técnica, né? Uma questão mais médica. E aí depende muito do exame físico, do diagnóstico, para programar a questão cirúrgica. E já está bombando aqui nessa pergunta, né? Como saber se eu tenho hérnia? Que tipo de exame, né? Bom, as hérnias de parede são um pouco mais fáceis, principalmente a de parede anterior, né? Porque você consegue palpar a região umbilical e sentir que existe um abaulamento daquela região, né? A hérnia epigástrica também é mais fácil, né? Então ali é um pouquinho mais tranquilo. E as pacientes que já têm uma diástase são mais fáceis ainda, né? Porque você aperta o meio da barriga e a mão vai lá no fundo. E você consegue sentir que existe uma falha ali quando você está palpando a própria barriga. Já as hérnias inguinais é um pouco mais difícil, porque geralmente ela vai se manifestar com dor e abaulamento da região. Aquela região vai ficar inchada. Por isso que a criança, às vezes, é mais fácil diagnosticar quando ela chora, né? Porque aumenta a pressão. Então, vai herniar. E é legal a gente entender as causas. Por exemplo, o paciente já tem um defeito congênito, já não tem o colágeno tipo 1 e tipo 3, então já existe uma fragilidade. O que vai causar dois pacientes que têm o mesmo problema congênito desenvolver hérnia ou não, né? Pacientes tossidores crônicos, né? Paciente com DPOC, com asma, que está sempre tossindo, a tosse, o ato de tossir aumenta a sua pressão abdominal, então aquela parede vai sempre tomar uma pancada ali dos órgãos abdominais e uma hora pode acabar abrindo, né? Paciente constipada, você acha que constipação é só um problema intestinal? Que não, é super comum também na gravidez, né? Sim, porque tem que fazer força, né, para evacuar, então... Sim. E aí já tem toda a fragilidade do tecido, né? Você está falando, doutor Flávio, de tosse. Eu tive um caso que, inclusive, eu já postei aqui no Insta de uma aluna minha, famosa, e ela me procurou, ela já tinha procurado depois da liberação médica para fazer o plano de exercícios, né? Só que aí ela pegou uma gripe muito forte.
E isso atacou toda a parte respiratória dela e ela tossia, tossia, tossia. E ela me mandava mensagem: Gisele, meu umbigo está saltando. Vai estourar Ela, tudo, né? ela teve, inclusive, uma distensão nos músculos aqui entre as costelas, né? Sim, E a gente, depois que cessou todo esse quadro de tosse, ela ficou assim, meses, acho que quase 2 meses com tossindo. dor. Porque ia e voltava, ela ficou super sensível. E a gente depois conseguiu controlar essa hérnia com o fortalecimento da musculatura, né? E aí a minha pergunta, porque inclusive já perguntaram aqui se tem como prevenir a hérnia. Então, quando a gente consegue identificar alguma fragilidade nesse sentido durante a gravidez, Como é, identificar? é possível, né? Eu falo identificar, às vezes nem é para gestante, para aquela paciente que está pensando em engravidar. É só você perguntar na sua família quem teve hérnia, né? Ótimo. Existe um fator genético muito grande, familiar, sobre fragilidade de parede, né? E Uhum. também fazer um exame físico, passar por uma consulta, né? Ver Sim, se já não existe uma diástase abdominal, porque aí vai favorecer o aparecimento de uma hérnia, né? sim. Eu acho que o importante é isso. Agora, para a gestante é o exame físico mesmo, e perceber, né, que a mulher consegue perceber, porque a barriga fica grande, né, gente? Fica bem É, esticada. Né? O é. umbigo, quando tem hérnia, fica aquela bolota. E eu Uma coisa, normalmente falo que o umbigo projetado para fora já é um sinal de alerta. Nem sim, todas têm, mas mas às é, vezes é uma parede, uma linha alba mais fina, com pouco colágeno, que uhum, consegue fazer uma impressão, né, sim. da gordura pré-peritoneal já quando Uhum, aumenta a pressão intraabdominal. Então, mesmo que não tenha uma hérnia, você percebe que aquele tecido é mais fino e ele acaba empurrando. E faz assim, né? E vê só sim. uma protusão pequena, né? É interessante a gente É uma pensar também. situação de alerta para essa Sim, gravidinha que identifica, né? é interessante a gente pensar. E os riscos, né? Quais são os riscos de ter uma hérnia? Sim. Porque assim, tem paciente que vive com hérnia há 15 anos. É. Não quer operar, não me incomoda. O problema da hérnia é que a partir do momento que você desenvolveu, e eu já vi gente perguntando, toda hérnia é cirúrgica? Sim, toda hérnia é cirúrgica. Uhum, Existem algumas protusões que você consegue aliviar com atividade física e fortalecimento, mas a partir do momento que você rompeu a linha, herniou o conteúdo, é cirúrgico. A única hérnia que não é cirúrgica é a hérnia umbilical na criança, porque a gente espera até os 5 anos, porque a parede pode fechar. Entendeu? ok. Olha que Existem importante. algumas, existem algumas idades, e também existe idade para fazer a cirurgia, caso seja necessário. Mas a Uhum, partir do momento que a gente rompeu aquela linha alba, ou no caso de uma cirurgia, aquele músculo, né? Não uhum, tem mais o que fazer. Ou você reduz a atividade física para evitar que você acabe evoluindo com um quadro de urgência, que a gente vai falar, ou então uhum. você vai ter que pensar na parte cirúrgica, né? Sim. Agora, as diástases são totalmente diferentes. Diástase não é hérnia, gente. Diástase um alargamento da linha alba, Uhum, onde a gente vê realmente a protusão dos órgãos, só que ele não transfixa a parede, né? Então ali não uhum, existe herniação. Isso uhum. sim a gente consegue reabilitar, fechando esse abdômen, fazendo o trabalho que você faz maravilhosamente, fechando o abdômen das mamães pós-gestação, né? Aí todo mundo fala assim: ah, essa mãe pariu e já fez uma lipo, né? Principalmente É, as celebridades, né? Não, isso é mentira. Saiu do hospital, já fez uma lipo. Não, gente, ela não fez lipo. Ela fez um trabalho de reabilitação abdominal e a partir do parto, o abdômen dela trincou de novo, porque tá forte aquilo. Então o abdômen é. vai voltando bem devagar, né? Doutor Mas Flávio, eu fala. tenho bastante seguidoras que comentam que operaram a hérnia, elas sabem que tem aí um diagnóstico de diástase, né? Só que de Uhum. repente o médico não explica e também às vezes nem conhece que existe uma forma de reabilitar essa diástase. Sim, O que que acontece? Passa o tempo
ela não estabilizou essa musculatura, a hérnia volta, ela tem que fazer de novo uma cirurgia, né? Isso é o nome de hérnia recidivada, né? Ou então ela volta para o exercício, mas não fortalece de forma adequada. Sim. E a hérnia volta. Porque, né? A gente tem que pensar que, às vezes, por exemplo, tem paciente que operou há muito tempo atrás que não se colocava tela, né? A tela é um material que é colocado para diminuir o espaço de ação daquele tecido, daquele órgão que quer sair. É só a gente pensar, a hérnia é um buraquinho, você coloca uma tela, né? Tampou tudo. Não tem como passar nada. Se você só fecha, dá ponto, né? Dependendo da técnica que o cirurgião vai usar, às vezes aquilo com o paciente sem fazer uma reabilitação, aumentando essa pressão intraabdominal, abre de novo a hérnia recidiva, né? Entendi. E aí é doloroso. A gente falando dos graus, né, que é importante também. O que seria a graduação das complicações nas hérnias, né? Para identificar hérnia... se é cirúrgico ou não. Isso aí. A gente tem a hérnia redutível, aquela hérnia que o meu avô tinha. Todo avô tem, né? O avô com barrigão tem. Aquela hérnia redutível de umbigo, que você aperta, parece uma geleia, ela volta. Né? Então, é uma hérnia redutível. Essa hérnia, assim, as hérnias maiores, elas têm menor chance de complicar. Porque o anel herniado já é bem dilatado. Então, só se o paciente fizer um esforço muito grande, herniar uma quantidade de intestino muito grande que não conseguir voltar, e ela entra num quadro de encarceramento. Mas, definição, hérnia redutível é toda a hérnia que consegue extravasar pelo anel herniado e voltar, sem causar sofrimento àquele tecido, que pode ser gordura pré-peritoneal, pode ser píplon, pode ser intestino, pode ser até um órgão. Então, essa é uma hérnia que, às vezes, você consegue postergar para não passar por uma cirurgia. As hérnias encarceradas são aquelas hérnias que atravessaram o anel herniário e, por ser um anel muito curto, esse é o problema, né, das complicações, ela não consegue retornar. Então, ela está encarcerada, mas não existe sofrimento daquele tecido que está ali. Por exemplo, herniou uma parte do intestino, só que o sangue consegue ir lá, circular naquela alça intestinal, voltar. Tá bom, tem que programar uma cirurgia eletiva nesse caso. E existem as hérnias estranguladas. Isso aí é uma urgência cirúrgica, porque a hérnia atravessou o anel herniário, encarcerou, está presa, e o anel herniário provavelmente ou contraiu pela musculatura, ou o conteúdo que passou é tão grande que o anel herniário está apertando, ele acaba com o suprimento de oxigênio e de sangue daquele conteúdo, e aí aquela alça intestinal entra em sofrimento. Geralmente, se demorar muito nesses casos, você pode perder aquela parte do intestino e acabar tendo que ficar com a bolsinha de colostomia um tempo, até conseguir refazer o trânsito intestinal. Então, isso é um caso urgente. Né? Okay. E a gente acaba vendo. E o que eu acho legal a gente falar? Todo esse diagnóstico de hérnia é clínico, né? Você consegue fazer isso clinicamente, apertando, mas o ultrassom ajuda muito, porque é um exame super simples. E eu faço ultrassom de parede abdominal no meu consultório, assim, rotineiramente. Primeiro para os pacientes que vão fazer cirurgia plástica, né? Vai fazer uma lipo e o cirurgião plástico quer saber quanto que tem de gordura subcutânea, né? Quer programar a cirurgia. Segundo, para as dores, para os pacientes que têm pesquisa de hérnia. Então, a gente passa o ultrassom na linha alba, passa o gel e vê se existe ali uma falha da aponeurose, que a gente chama de descontinuidade muscular, né, daquela região. Na região inguinal também, a gente consegue ver através do ultrassom se existe uma protusão muito grande, se é uma hérnia direta, indireta, né, e passar isso para o cirurgião. Então, é um exame simples, rápido, indolor, fácil de fazer e também faz diagnóstico de diástase. Né? Eu consigo quantificar o tamanho, né, o diâmetro de um músculo reto até o outro. Né? E a região, por exemplo, quando eu vou fazer um diagnóstico de diástase, eu ponho lá no laudo. Região epigástrica, músculo reto distando 3 centímetros, né? Região supraumbilical, tanto. Então, eu dou todo esse relatório para o médico e para a preparadora física também saber qual a região onde que existe maior diástase, né? Apesar que você consegue, já com a sua experiência, só na mão saber ali, né? Mas o ultrassom ajuda bastante. Nem todos os lugares também tem. O médico pede. Oi, tô ouvindo. Tá ouvindo? Tudo bem? Alô, alô?
Alô, Travou alô. aí? Oi, acho que voltou. 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 Então, nem todos os lugares, né, tem médicos que solicitam ultrassom, às vezes não tem um profissional também que saiba como Saiba fazer. avaliar, né? Eu vejo Sim. ainda poucos médicos que fazem a medição do comprimento, da largura, né? Às vezes a maioria vem só da largura, a distância entre os retos, né? Uhum. Então, esse autoexame é uma maneira fácil da seguidora, da aluna, descobrir se ela tem e até procurar não só o programa, mas também, né, se ela identifica que tem ali a protusão, a hérnia, procurar um médico. Da minha parte, eu não atendo alunas que não têm a liberação médica, identificando a hérnia, né? Não tem a liberação médica para fazer exercícios. Tá Sem dúvida. correto isso, né? Porque eu vejo muita mulher voltando para academia e com um quadro de hérnia ali bem complicado. Existe risco disso, né, doutor? Sim, com certeza. Né? A gente tem que ter, qualquer atividade física, hoje você tem que passar por um profissional para avaliar. Né? Você imagina uma gestante, né? Então, é super importante ela passar pelo obstetra, o obstetra avaliar realmente se existe uma hérnia, ou um cirurgião também de parede abdominal, um cirurgião gástrico, para poder avaliar. Né? O pessoal falou muito sobre essa questão de cinta para hérnia. Gente, não adianta. É a mesma coisa que você ficar com o dedo na hérnia empurrando ela. Não vai resolver sua hérnia, entendeu? A hérnia é uma ruptura da linha alba. Rompeu, não tem mais o que fazer. Só se suturar ou colocar uma tela. A partir do momento que rompeu, é muito difícil. A não ser aqueles pacientes que têm uma ruptura muito pequena, e aí está herniando, no hernia ali intestino, hernia só um pedacinho de gordura, ele consegue fortalecer o abdômen, volta, e aí posterga um pouco. E geralmente os pacientes que mudam o hábito de vida conseguem aí deixar o abdômen bem fortalecido, acabam não entrando em cirurgia. Agora, aquela Sim, paciente que já herniou intestino, alça intestinal, não tem muita coisa que fazer a não ser a cirurgia mesmo, né? sim. A gente fala da questão da cirurgia. Antigamente se fazia cirurgia aberta, né? Cirurgia aberta, a recuperação é bem mais complicada, né? Uma cirurgia aberta hoje inguinal, o paciente fica aí 60 dias sem malhar, né? Para voltar a Sim. dirigir 15 a 20 dias. Hoje em dia Ah, já existem técnicas de cirurgia laparoscópica e cirurgia robótica, né, para hérnia. olha, O paciente em uma semana está dirigindo e um mês, mais ou menos, já está voltando para a academia com atividade leve, 60 dias já está malhando. Né? Isso aí, certo. eu dei uma pesquisada com os colegas da cirurgia para poder passar para vocês, apesar de não ser minha área. Só que eu vi muita gente falando aí, doutor, eu tenho uma bolinha no abdômen, é hérnia. Então, existe um diagnóstico diferencial, vários diagnósticos diferenciais para hérnias. Na parede abdominal, a gente pode ter lipoma. Lipomas são tumores de gordura, são tumores benignos de gordura, que podem aparecer também na linha mediana e fazer diagnóstico diferencial com hérnia. São lesões moles, geralmente elas movimentam um pouquinho, também vai simular um pouco a hérnia. A gente tem também os endometriomas, que são lesões de tecido endometrial na parede abdominal, que são lesões que doem durante o ciclo menstrual, que pode simular hérnia. A gente tem os tumores desmoides, podem simular também os cistos oleosos. Então, existem várias alterações. Aquele paciente que às vezes teve um trauma e acha que fez uma hérnia, às vezes pode ser um hematoma, né? Daquela parede abdominal, ou um seroma também. E isso aí, para fazer o diagnóstico diferencial, realmente precisa do ultrassom. Não tem Tá. como no exame físico. Aí você precisa realmente fazer o ultrassom e fazer o diagnóstico, para ver se aquela lesão que você está vendo ali é uma hérnia ou se é um lipoma, que é uma coisa bem simples, que às vezes nem precisa de operar, né? Tá. Doutor Flávio, olha, essa pergunta aqui, quando elas identificam a hérnia ou elas suspeitam, é Ah, a eu tô tomando Campion. colágeno, viu? Eu tô tomando aguinha, ó, minha canequinha, que Isso linda aqui que eu ajuda ganhei. pra gente que não tem colágeno. Qual especialista procurar? Porque eu já tive alguns casos muito interessantes. Elas normalmente vão para um cirurgião plástico. E aí saem de lá por causa da hérnia, da diástase,
com o bumbum feito, o peito feito e a barriga feita. Ah, já está aqui, né, Gisele? Já está aqui. É. Aí eu olho e falo, meu Deus, ok, sem Já está aqui, problemas, né? aproveita. Mas qual é o profissional ou o especialista correto para se procurar? O próprio ginecologista, um gastro, quem é, doutor? Gi, o que acontece? Geralmente o cirurgião plástico, quando ele vai avaliar o abdômen da paciente e já vai fazer alguma abdominoplastia, ele refaz, né? Ele faz a multiplicatura, que é nada mais do que juntar os músculos retos. E se a gente pensar um músculo reto aqui e outro aqui, no meio a gente tem a linha alba. O paciente que tem diástase tem isso aqui afastado. O cirurgião plástico vem costurando para a paciente ficar com aquela cinturinha, né? E junta. Sim. Então aqui, se ela já tiver uma hérnia, ele já vai reconstruir. Sim. Porque a gente tem que pensar que o cirurgião plástico tem formação de cirurgia geral. Então ele consegue fazer uma hernioplastia muito bem. Não é o obstetra, né? Nem é o cirurgião plástico um dos médicos mais indicados, mas é o cirurgião geral. Existem cirurgiões hoje que só fazem cirurgia de hérnia. Olha que legal. A cirurgia de hérnia, que a gente chama de hernioplastia, é a cirurgia mais realizada no mundo todo. É mesmo? Hernioplastia? É a cirurgia mais realizada no mundo todo. Então, eu normalmente pedia para procurar um gastro, então agora eu já sei. Não, olha, o cirurgião geral, ele faz. O cirurgião geral que atende consultório, ele faz muito bem. Existem os médicos que só trabalham com a especialidade da parte de hérnia mesmo, é quem faz robótica, né? Mas o cirurgião geral costuma fazer muito bem. No caso das crianças, é necessário um cirurgião pediátrico, né? Ele vai orientar a idade certa para fazer a reconstrução, né? Porque existem algumas hérnias na criança, como eu disse, que a gente aguarda, né? Então, o cirurgião pediátrico é mais indicado. Mas, para uma hérnia, é um cirurgião geral meu. Meu pai falando aí, ó. Meu pai fez uma hernioplastia bilateral, colocou tela e está tendo recidiva de um lado. Olha. A gente fez uma tomografia dele, eu fiz o ultrassom dele também, está tendo recidiva. Então, assim, uma coisa que é legal, meu pai não é obeso, mas uma coisa que a gente tem que pensar, os pacientes obesos... verdade. Eles, é como, se a gente fosse pensar, o paciente obeso não é nada mais do que um paciente grávido eternamente, né? Porque ele tem aquele aumento da gordura visceral e subcutânea que faz o abdômen distender. Então, a musculatura vai se distanciar, vai fazer uma diástase e vai romper. Então, o abdômen de um paciente obeso é favorável, mesmo que não tenha um fator genético, a desenvolver hérnia, principalmente hérnia umbilical. Isso é muito comum também. As mulheres hoje, elas engravidam bastante acima do peso. E muitas, como já engravidam, não têm um histórico saudável de alimentação, uma vida ativa. Então, é difícil o controle de peso. As barrigas assim mais sensíveis, delicadas que eu tenho, normalmente está associada a um sobrepeso ou uma obesidade prévia, mais um ganho de peso elevado na gravidez. E olha então, isso aumenta mais ainda o risco, né, doutor? Olha uma coisa legal, né? A paciente tem que se preparar para engravidar, né, Gi? Se ela já engravida obesa, ela vai ter problemas não só com o abdômen dela, a gente vai ter problemas fetais também. E aí eu falo muito, todas as lives que eu fiz no mês de agosto, né, que a gente fez um monte aí, a gente bateu muito nessa tecla do acompanhamento pré-gestacional. E quando eu falo pré-gestacional, é dieta, saúde mental, é acompanhamento de preparação física mesmo, de abdômen, né, de você estar bem para engravidar. E hoje a gente não vê isso. Não. Tem paciente com 120 quilos engravidando, né? E aí você tem problemas metabólicos fetais e acaba tendo uma coisa que eu não falei ainda, que eu pus para o meu lado, que pode também desenvolver hérnia, prematuridade. Sim. Fetos prematuros têm maior chance de desenvolver hérnia de parede. Porque não completou o desenvolvimento? Ainda é muito flácido, né? Tá, entendi. A musculatura, e a gente tem também algumas malformações fetais, como a gastroesquise, a onfalocele, que são alterações onde a parede abdominal não se fecha, né? E é como se fosse uma hérnia, né? Mas aí é uma malformação fetal, né? Aí é diferente. O bebê já nasce com isso, tem que ser feita uma reconstrução,
né? E não é uma hérnia, né? Seria uma alteração que às vezes pode ter até síndrome associada. Uhum. Ah, tá aí um outro tema interessante para a live, né? Esses aspectos da saúde da mulher e a saúde do bebê, porque é uma coisa que eu também falo muito de se preparar para engravidar, não só pela questão estética, que óbvio que é o que vem em primeiro plano, Mas né? O corpo de tem que pensar volta. também, Gi. Tem que pensar, Mas porque assim, a gente tem que acabar com essa coisa que a mulher, ela engravidou e depois ela ficou com um corpo feio. A mulher tem espelho, gente. é saúde mental, né, doutor? Existe um amor, lógico, uma dedicação pelo filho que vai nascer, que nasceu, Sim, aquela questão de amamentar, mas ela tem espelho, ela olha para o espelho, ela percebe que ela não está bem. Ela percebe sim, que o corpo dela, apesar do amor pelo feto e o amor pelo filho, o corpo dela sim, não está legal mais. Então, assim, por que não se preparar antes para sim, no pós-natal você ter uma reabilitação melhor? sim. Porque o seu seio vai cair, a sua barriga vai ficar mais um pouquinho mole, vai ficar aquela coisa ali que, se você não preparar antes, não adianta, né? Então, eu acho que as pessoas, assim, ficam assim, ah, mas a mulher... Eu vejo muita coisa, muita foto, assim, com a barriga cheia de estria e tal, com a barriga um pouco mais molinha. Mas por que não se preparou, né? Se Uhum. prepare para você não ficar com o corpo do jeito que você não Falta ainda quer. a consciência, né, doutor Sim, Flávio? Uma consciência de saúde, uma consciência dos próprios educadores físicos, dos médicos, porque eu vejo muito fazendo exames laboratoriais, está tudo ok, sua saúde está ok, mas e fisicamente. E isso também interfere na saúde do bebê. sim. Porque o que a mãe faz durante a gravidez tem um impacto na saúde do Sem bebê, não dúvida, tem? sem dúvida. Com certeza. Isso aí é demais. Só que eu acho que assim, isso acaba ficando muito restrito, né? Você que acaba atendendo muita gente de televisão, muita celebridade, todas essas pessoas têm acesso a essas informações. Então, elas te Tem. procuram, elas tentam se alimentar, elas estão fazendo atividade física, né? Uhum. Então, a gente tem que divulgar isso para todo mundo fazer, né? E não Tem. é falar assim, nossa, tal pessoa pariu, no outro dia estava muito bem. Mas você pode fazer isso também. Isso não tem Sim, segredo, gente. tem. Perfeito. Então, olha que interessante, né? A gente percebe, então, que tirando a questão do diagnóstico de família, genético, congênito, toda essa preparação antes da gravidez, durante a gravidez e também pós, seja cuidados com controle de peso, exercícios selecionados, tudo isso previne o aparecimento da hérnia. As infecções também podem causar hérnia. Isso eu não falei. Por exemplo, a paciente que fez cesárea, né? Aquela área, né? Verdade. Para fazer a cesárea, você vai romper o músculo, né? Sim, é Às verdade. vezes você dá os pontos ali na cesárea e aquilo pode infeccionar. E não é porque o médico não fez bem. É Claro. porque, às vezes, a paciente não está com uma condição nutricional tão boa, o sistema imunológico não está tão bem, entrou uma bactériazinha, pegou, fez ali uma coleção, que a gente tem muito, às vezes, no hospital. Eu faço ultrassom de parede para ver pós-operatório de cesárea e tem várias coleções. Ali, o ponto, por conta da infecção, às vezes não fecha. Aquilo vai se transformar em uma hérnia no futuro. E essas hérnias, como eu falei anteriormente, são as hérnias incisionais, né? Qualquer parte que for aberta do nosso organismo para fazer uma cirurgia pode se transformar numa hérnia. Então, as Sim. mamães podem sofrer também das hérnias na incisão da cesariana. Tá. Ó, a Karina tá perguntando aqui, pode fazer exercício com hérnia? Então, nem sou eu que vou responder, é você, doutor. Então, Que opinião dependendo médica. da hérnia, se for uma hérnia grande, com herniação de conteúdo intestinal já, mesmo que ela seja redutível, você fazendo atividade física vai aumentar a pressão intraabdominal e você vai empurrar os órgãos que estão dentro da sua barriga para aquele orifício. Então, você vai favorecer entrar num quadro de urgência que seria uma hérnia estrangulada. Então, eu não oriento a atividade física em hérnia grande, em hérnia que já tem extravasamento de conteúdo intestinal. Uma hérnia pequena, uma protusão pequena, às vezes você, por exemplo, eu tenho protusão, vou dar um exemplo, eu tenho protusão inguinal bilateral.
né? A hérnia bate ali no canal inguinal, só que não ultrapassa. Eu já fiz meu exame, já pedi para o colega fazer e percebi. Com o trabalho de fortalecimento que eu faço de abdômen, o músculo transverso trava aquilo um pouquinho. Então, assim, sim, provavelmente, se eu, quando ficar idoso, o nosso tecido de colágeno ali vai ficar mais molinho, talvez eu entre num quadro que eu tenho uma hérnia inguinal. Mas agora, eu estou muito bem. Agora, paciente com hérnia grande, paciente com hérnia que já tem conteúdo intestinal, não deve fazer atividade física. Deve pensar em fazer a cirurgia para depois voltar para uma atividade física. E não é qualquer atividade física. Uhum. E a gente tem que pensar numa coisa, a cirurgia de hérnia, principalmente hérnia aberta, sem ser hérnia robótica, né? O pós-operatório é uma das coisas mais importantes. Se a pessoa não faz o pós-operatório direito, não para quieto na cama, aquilo não vai fechar. E vai fazer uma hérnia recidivada. Pior. E aí você vai ter que reoperar. E toda vez que você reopera uma coisa, você tem chance de fazer fibrose aquele tecido e não cicatrizar mais uma vez, né? Então, assim, dica para vocês. Tenho hérnia umbilical, inguinal, hérnia de Petit, hérnia epigástrica, grande. Opera primeiro. Depois procura um bom educador físico para fazer atividades que realmente vão fazer com que você fortaleça o seu abdômen, né? Agora, se é uma hérnia muito pequena, fez ultrassom, passou pelo médico, não tem uma urgência de operar agora. Também procura um profissional indicado para que você consiga fortalecer e às vezes vai postergar isso e nem vai precisar de operar, se for uma coisa muito pequena, né? Perfeito, perfeito. Ó, tem uma paciente aqui falando assim, ó, quando espirro, sinto dor aguda do lado direito da barriga, bem embaixo. Pode ser hérnia? O espirro, assim como a tosse, aumenta a pressão intraabdominal, né? Sim. O espirro, geralmente a gente trava o abdômen quando espirra, né? Às vezes nem é uma hérnia, mas é bom você investigar, né? Fazer um exame, passar por um médico para te examinar e pedir algum exame de imagem para saber, né? É interessante, assim, os homens, o diagnóstico de hérnia inguinal é mais fácil, né? Porque como a hérnia passa pelo canal inguinal e desce para o escroto, o exame não é nada mais do que pegar o dedo, colocar ali na região do canal inguinal e empurrar. E pedir para o paciente soprar, que quando a gente sopra aumenta a pressão intraabdominal, e aí você vai sentir o conteúdo batendo. No caso das mulheres, não tem como. Aquela região é toda selada, né? Sim. Porque a gente tem a vagina e o canal inguinal está bem distante, não dá para ver. Sim. Então, nas mulheres, o diagnóstico de hérnia fica mais fácil através do ultrassom e da tomografia. A gente falando de hérnia inguinal, né? Uhum. Perfeito. Vamos pegar algumas perguntinhas? Vamos. Então, doutor, tem mais alguma? Das minhas perguntas aqui foram todas. Pergunta aí, gente. Vamos ver. Pegando fogo aí? É o bombeiro? Aqui é a rota deles passarem de vez em quando. Milka, vai ficar salva a live, não se preocupa. Depois a gente põe no YouTube também para vocês. Vou subir para o YouTube. Aqui, a Luinha está questionando justamente que os exames tinham que ser feitos no pré-natal, né? Que ela nunca tinha ouvido falar de diástase. São temas novos, né, doutor? Tanto essa parte de hérnia, eu acho que as redes sociais estão trazendo essas informações de uma forma mais clara hoje para as mulheres, né? Diástase, hérnia, eu sinto que são temas que as mulheres desconheciam. Incontinência urinária. Imagina, a gente tem até propaganda de fralda na TV com mulheres jovens, né? Sim. Como se aquilo fosse normal. Então, é tudo muito recente, né? Apesar do conteúdo estar aí há anos. Você sente isso também? Gi, eu penso assim, eu acho que a obstetrícia, né? A minha especialidade é um pouco ligada à obstetrícia, né? Que eu faço a parte diagnóstica na obstetrícia e na fetal. Eu acho que a obstetrícia no nosso país, ela está num período assim de uma evolução muito grande, né? Por exemplo, eu tenho contato e faço lives com vários profissionais aí que são, para mim, as referências hoje de uma medicina moderna, né? Cláudio Nascimento, Bruna Pitaluga, né? Então, são pessoas que olham para a gestante de outra forma, né? E a gente precisa melhorar um pouco isso. Talvez por isso o meu interesse tão grande
em falar tanto no Instagram. Até que eu tenho reduzido um pouquinho, mas assim, passar informação para vocês. Porque tem muita coisa moderna chegando e tem muito colega, realmente eu não tenho vergonha de falar isso, muito colega que não se atualiza. Então está fazendo aquele pré-natal que é feito desde 1950 ali, pedindo exame, medindo a pressão, e não é isso, né? Não é isso. A gente está vivendo num mundo de muita contaminação epigenética, né? De muito problema gestacional que os próprios colegas às vezes não conseguem entender o que está acontecendo. Então a gente precisa estudar, parar realmente para estudar. Você tem noção? Vou te dar um exemplo. Segunda-feira, eu atendo no meu consultório das 8, eu saio 10h30 da noite, mas eu atendo até umas 9 horas. Eu tive, dos 4 morfológicos que eu fiz à noite, 4 tinham malformações. Meu Deus. Por que está acontecendo isso? Né? Por quê? Então, assim, a gente não tinha tanto. Será que a gente não tinha tanto porque a gente não sabia diagnosticar? Será que a gente não tinha tanto porque a gente não tinha tanta contaminação? É contaminação na água, é contaminação na pasta de dente, é contaminação no mar, petróleo. Então, assim, antes a gente não vivia esse mundo tão contaminado. Então, as pacientes não eram tão obesas, então não tinham tanta diástase, não tinham tantas hérnias. Então, a gente precisa voltar um pouquinho e começar a estudar realmente por que está acontecendo tanto problema gestacional, né? Por que a paciente... Será que a paciente que tem uma diástase, tem uma predisposição genética para essa fragilidade de parede, será que já não vem lá do tataravô? Será que já não tinha um defeito, não genético, mas um defeito nutricional, uma hipovitaminose? Né? Será que na gestação dela, a mãe dela se alimentou realmente de forma adequada e esse colágeno que faltou ali para essa parede ficar bem segura não é responsável por isso? Lógico que a gente tem os fatores anatômicos, mas a gente precisa voltar um pouco e começar a pensar realmente onde que está a chave de todos os problemas. E, para mim, uma chave da maioria dos problemas hoje é pré-gestacional. É alimentação, é atividade física, é controle de estresse, que são coisas que o Glaucio fala muito. Entendeu? Então, assim, não adianta. Se a gente viver num mundo que não dorme, não faz atividade física e engravida, você está gerando um feto que vai ser igual a você. Ou pior, né? Ou pior. Então, a gente precisa... Eu acho que a maior coisa que eu tenho com o Instagram hoje em dia é tentar divulgar informação para ter uma geração melhor, né? A gente precisa melhorar essa geração. Não é só também de estado nutricional e atividade física, de cabeça, né? Porque a gente está vivendo uma geração que... Jesus! Eu me sinto velho. Mas a juventude hoje em dia dá vontade de bater a cabeça deles. Fala, gente, acorda, pelo amor de Deus. Né? Vamos estudar, vamos fazer alguma coisa, né? E assim, a atividade física é tudo, para você ver. Atividade física numa mãe diabética. Eu vou melhorar a condição do corpo dela, eu vou favorecer não ter diástase, eu vou favorecer a qualidade desse feto, né? Então é tudo. Vou aumentar a circulação placentária. Você tem uma mãe que faz mais atividade física, eu particularmente não me conformo se essa gestante está em condições, né? Tem diabetes, mas tem condições de o médico não indicar ela fazer exercícios ou então até junto uma orientação nutricional. E a gente vê muito isso. A gente ainda tem colega que não acredita que restrição de crescimento pode ser estabilizada com mudança de hábitos nutricionais e de outros hábitos que a gente sabe. Então, assim, é difícil. Acho que a gente está aqui como formiguinha fazendo nosso papel, mas a gente tem que continuar fazendo. Né? Tem que continuar fazendo, que para mim é o mais importante. E assim, só tem uma forma de você melhorar o futuro, é tratando das gestantes, que estão gerando o futuro. É verdade. Né? A gente precisa passar informação, né? E passar informação de qualidade, e eu falo que a gente tem que fazer aqui uma coisa muito humana, né? A gente não faz nada comercial. Né? Eu vejo a Gi fazendo uma coisa de informação muito legal, lógico, capta paciente, mas assim, é humano. Realmente eu estou passando o que eu quero que as pessoas saibam. E isso vai ajudar, né? Eu não estou aqui, gente, vamos lá no meu consultório, encher lá. Lógico que eu quero, você também quer.
mas a gente quer que vocês, mesmo que não sejam nossos pacientes que estão aqui vendo, divulguem esse tipo de informação para os outros, né? Sim. Porque, assim, eu estou cansado de ver gente falando para gestante isso, aquilo, e não tem embasamento de nada, né? Porque gestante não pode isso, gestante para de mimimi. Ouve o que a gente está falando e divulga isso. Vai passando, que é o mais importante. Né? É isso aí, é isso aí. Vamos Doutor perguntar Flávio, aí, gente? tem mais alguma pergunta aí? Que estamos dando 50 minutos de live. Dá uma hora. Ó, Gisele, depois segue ela. Gisele é uma nutricionista materno-infantil, muito gente boa, que tem trabalhado bastante com os pacientes. Fala muito sobre a questão da alimentação na gestação. E a gente montou um núcleozinho de restrição onde a gente trabalha. Olha, eu, ela e alguns obstetras. E a gente está pegando em várias gestantes, né? Para tentar estabilizar as restrições, né? E a Gia é um amor de pessoa. Tá aí mandando beijo. Que segue legal. ela aí. Hérnia umbilical causa dor. Toda hérnia, gente, vai causar dor. Você tem um tecido sendo exprimido por um anel, que chama anel herniário. Então, você faz atividade física, aumenta a pressão intraabdominal, vai causar dor, né? É possível fazer cirurgia de diástase e hérnia por vídeo. Então, diástase não é cirúrgico, né? Diástase é a reabilitação mesmo, né? A não ser que seja uma diástase muito grande, se nem Gisele conseguir resolver, aí é abdominoplastia mesmo, não tem muito o que fazer. Mas por vídeo não, porque se for operar uma diástase é só multiplicar tudo, não tem como fazer isso por vídeo, né? Teria que realmente tirar aquele tecido ali embaixo e fazer. Hérnia atrapalha fechar a diástase. Se você tem uma diástase com uma hérnia, fica um pouco mais complicado. Realmente fechar não vai ser possível e aí essa hérnia vai ter que ser operada primeiro, para depois você pensar em reabilitar essa diástase, né? Exato. É melhor já, dependendo do grau, né, e da largura, às vezes é melhor já fazer uma multiplicatura ali e fechar esse abdômen, né? Sim, sim. Indicação de cirurgia, pessoal, eu não gosto de falar porque eu não sou cirurgião, mas aí é cada um, você passar com o seu colega. Uma coisa que eu gosto de passar para vocês, a gente está com 110 pessoas aqui, né? E uma coisa que Gisele deve receber o dia inteiro e os vários colegas também recebem. A gente não pode passar condutas pelo Instagram. Sim. Não perguntem condutas pelo Instagram. Nosso papel aqui é orientação. Sim. Meu conselho, que é o Conselho Regional e o Conselho Federal, não permitem que eu faça consulta pelo Instagram. Então, às vezes, tem pessoas que mandam mensagem, ficam chateadas. Ah, doutor, você não me respondeu. Eu não posso responder o que você está perguntando. Eu só posso responder o que você está perguntando se você marcar uma consulta e aí eu vou te examinar e a gente vai ver o que está acontecendo no meu caso, no seu feto, né? A partir de quantos centímetros de diástase se resolve com cirurgia? Diástase é reabilitação, né? Você, Gi, como é que está essa questão de... Você consegue sentir quantos dedos ali tem na diástase, né? Consigo. Então, consegue doutor, reabilitar 100%? Eu pego assim, casos sérios que a gente reverte tudo ou quase tudo. Aquilo que você falou, né? Se reverteu quase tudo, mesmo que ela opte por uma cirurgia por causa de pele ou porque ainda incomoda essa diástase, é uma cirurgia num porte muito menor. Então, é o que eu falo, vale a pena fazer os exercícios, porque se lá na frente a gente não conseguir 100%, você vai ter uma cirurgia com um risco muito menor. E também, se for um caso de flacidez de pele, vai gastar muito menos com tratamento de pele, porque a pele ela também vai reabilitando, ela também tem essa recuperação, uma vez que esses músculos fecham e voltam para o lugar. É questão estética, né, Gi? É questão estética, né? Porque a parte funcional, ela já está fortalecida, postura reorganizada, períneo, que é muito importante no processo não só íntimo da mulher, mas também de saúde pélvica, né? Porque esses órgãos também ficam totalmente instáveis. Eu acho muito legal uma coisa que a gente falou na nossa live. Ah, mas tem paciente que tem abdômen trincado e mesmo assim tem problemas na região pélvica depois que tem um filho.
Então, assim, não é porque esse abdômen está trincado que você tem um abdômen totalmente forte, né? Sim. Existe um cinturão, que é o cinturão pélvico, né? Eu sei porque eu tenho 4 hérnias na coluna, meu cinturão pélvico tem que estar forte, né? Senão Tá. não consegue segurar. E aquilo é que vai segurar o seu abdômen por baixo. Então, os gominhos são bonitos, né? Se você está com eles ali bem fortes, não vai ter diástase. Só que o cinturão pélvico tem que estar bem reabilitado também. É isso aí. É isso aí. Vamos ver, tem mais alguma para a gente fechar aqui? Ai, olha só, fiz a abdominoplastia, fiquei com a barriga alta acima do umbigo. Tem 3 meses, é normal? Agora é malhar, claro, né? Karina, eu tenho pego muitas seguidoras ainda com um resto de queixa. É comendo a castanha aqui. Ai, pior é que eu acho que eu não tenho uma boa notícia. Não vi o sinalzinho de salvar a live. Estou preocupada. O pessoal do marketing meu salva para você. É? Ai, então tá bom. Então a gente estava. Vamos. Ah, o pessoal entrou. Vamos só continuar aqui, né? Então a gente estava falando da cirurgia. Não sei se quem perguntou está aí online de novo. Mas então a cirurgia ela faz a costura, né? A ligação ali, a aproximação dos reto-abdominais, mas não faz a postura voltar, não recupera a força abdominal, não traz as costelas que foram abertas para alojar o bebê, né? Toda uma adaptação do corpo da mulher, não faz as costelas voltarem para o lugar. Então, elas continuam com queixa de estômago alto, inchaço ao final do dia da barriga, né? Do abdômen, porque esse músculo está ainda frágil. Uma flacidez, né? Tudo E mole, eu né? já peguei situações de reincidência de diástase, porque a mulher volta para a academia, faz um exercício forte com esse músculo fraco, o que, que acontece? Abre de novo. E acredito que isso também aumente o risco de hérnia, não aumenta? Com certeza. Com certeza. É que, assim, as pessoas... É uma transformação muito grande a gestação, né? Então, assim, não é só o abdômen. A questão hormonal vai deixar todos os ligamentos da mamãe frouxos, né? Para o bebê passar. Então, os ligamentos pélvicos também, eles se abrem, né? Porque, gente, não é fácil sair um bebê de 3 quilos de vocês, não. Tem que passar uma transformação ali, hormonal, né? Para acontecer. Então, não é fácil. Então, as costelas, elas vão se abrir, né? A musculatura abdominal vai se abrir. E se não tiver uma questão hormonal para aumentar essa elasticidade, a mulher não ia aguentar de dor, né? Não. Já é doloroso a É gestação. doloroso, né? Tem que ter essa questão toda da modificação do corpo para se adaptar a uma nova fase. Então, assim, às vezes, se a mulher não tiver um preparo físico muito bom, o pós não vai ser tão fácil essa reabilitação. Então, por isso a gente está falando dessa questão de estar bem antes, ou estar bem no início da gestação, para conseguir um pós melhor, né? Uhum. É isso aí, doutor. Então, será que respondemos mais alguma? Porque já falamos estouramos a bastante. 1 hora aqui, né? Falamos bastante. Já até derrubaram a gente aqui. Ó, Gi, adorei, muito Também. legal, né? Gente, só para finalizar, assim, solidificar, as hérnias realmente, quando já existem hérnias, são cirúrgicas. O diagnóstico de hérnia pode ser pelo ultrassom, pela tomografia e pelo exame físico, né? Diástase não é hérnia, né? Mas pode favorecer, porque já existe uma fragilidade, essa linha alba já está bem fininha, então ali pode romper, né? E atividade física com o paciente com hérnia não vale a pena. Vale a pena primeiro pensar na questão da cirurgia para depois reabilitar. E uma forma de prevenir as hérnias é se manter magrinho, fazer bastante atividade física, né? Tomar colágeno, porque vai deixar, querendo ou não, os ligamentos e a face um pouco mais forte, se manter bem equilibrado na questão nutricional, porque a gente vai ter músculos fortes, né? Então isso vale a pena. E é isso.
Foi um prazer, mais uma vez. Gisele é um amor de pessoa. Eu adoro falar com você. A gente se fala durante a semana também. Ela me dá altos toques, assim, a minha psicóloga do Instagram. Nosso papo dessa semana foi bom. Ó, vou estar Gostei. em São Paulo. Eu também adorei. Muito obrigado aí pelos toques que você me deu. Vou estar em São Paulo 23 e 24, acho que é 23 e 24. Vai ter um meeting da doutora Andrea Frix sobre nutrição materna e infantil. Gisele vai estar comigo. Vai ter uma aula sobre restrição super legal. Está aberto também para quem quiser ir, né? Tem no meu Instagram e no Instagram da Andrea. É só sobre alimentação de gestação, de criança, né? Materno e infantil mesmo, então vai ser bem legal. E é isso aí. Vamos ver se a gente encontra em São Paulo, né? Tomar um café, te conhecer. Vamos! Hoje em dia a gente está tão moderno que a gente tem amizade virtual, né? Mas é uma maravilha, olha, jamais ia te conhecer, tá vendo? Sim, com certeza. Gente, a gente tenta fazer live tem mais de ano. E esse ano, ó, foram 2, batemos o recorde. Estamos bem, estamos bem. E quem tiver tema aí para falar sobre, linkando aí medicina fetal, ultrassom e a área da AGI também, pode mandar, né? Que a gente vai fazer sim. Vai fazer mais lives aí. Eu gosto de live assim, descontraída, que a gente bate papo, né? Brinca, ri, zoa todo mundo, que não é aquela coisa muito científica. E assim, eu falo para todo mundo, não faço live para colegas médicos. Então eu não uso o termo técnico, eu prefiro deixar a coisa bem simples para vocês conseguirem entender mesmo, né? E acho que é o mais importante a gente conseguir passar a informação de forma que todo mundo entende. Ok? Beijo, doutor. Beijo, Obrigada, muito obrigado. Viu? E para de me chamar de doutor, tá? Por favor. Imagina. Tchau, bem. Mais, gente. Vou pedir para gravar e te mando depois. Tá bom. Meninas, tchau, pessoal. Beijo, Boa noite beijo. aí. Tchau. Até, tchau, tchau.